Isso mesmo, Renata. No quadro de hoje, falaremos sobre 3 médicos americanos que ganharam o Prêmio Nobel da Medicina para explicarmos por que adoecemos. Como vocês sabem, quinzenalmente o Dr. Evaldo Batista estará nos dando informações valiosas sobre saúde. Dr. Evaldo, qual a informação de hoje que fará a diferença na nossa vida para ter uma saúde exemplar? Nós vamos nos reportar a 3 prêmios Nobel da medicina. E uma vez conhecendo o que esses prêmios Nobel disseram em termos de saúde, isso aí realmente fará a grande diferença entre ter saúde e não ter saúde. Comecemos em 1931. Otto Warburger foi um médico alemão e ele, na sua pesquisa de fisiologia, ele concluiu que toda doença, toda e qualquer patologia, inclusive o câncer, ele só aparece no nosso organismo se existir 2 coisas. Se o nosso meio interno for o meio ácido ou se houver diminuição da oferta de oxigênio. Então, se nós tivermos um meio básico, que seria no nosso caso, o ser humano, o nosso pH, que é que mede a acidez, em torno de 7,4, 7,45, nós vamos ter uma saúde perfeita. No momento que esse pH do nosso líquido orgânico, nosso líquido interno, começar a ficar mais ácido, principalmente devido à nossa alimentação e também às nossas emoções, esse pH ácido do líquido orgânico, ele começa a desenvolver qualquer tipo de patologia, qualquer tipo de doença. Então, isso é o princípio de qualquer patologia e, consequentemente, de nós não termos saúde. O segundo fator que ele falou na sua pesquisa foi a redução da oferta de oxigênio. Então, se nós temos nos nossos tecidos orgânicos pouca oferta de oxigênio, isso aí também é um fator predominante para que nós percamos a nossa qualidade de vida, a nossa saúde perfeita. Qual a contribuição de Linus Pauling para a nossa saúde? Linus Pauling foi o Prêmio Nobel da Medicina que desenvolveu a teoria dos radicais livres. O que são radicais livres? Nós, seres humanos, nós somos seres que nós só vivemos com a presença do oxigênio. O oxigênio no nosso organismo é vital, ele nos fornece água e principalmente energia. Porém, numa percentagem muito pequena, em torno de 4 a 2% dessa produção do oxigênio, ele produz radical livre. E o que faz o radical livre? Ele faz exatamente o que a gente não quer. Ele adoece o nosso organismo e envelhece o nosso organismo. Então, para que nós tenhamos saúde perfeita, nós temos que produzir pequena quantidade de radical livre para que a gente possa ter saúde e ter uma vida longa pela frente. Em 2009, 3 médicos americanos ganharam o Prêmio Nobel de Medicina sobre a descoberta da telomerase. O que é essa telomerase? Essa descoberta, que foi feita, como você bem falou, em 2009, quer dizer, veio dar realmente um sentido muito interessante à vida jovem, à vida saudável. O que é essa telomerase? Para que você entenda, quem está nos ouvindo, que estudou ciência, lá na 7ª, 8ª série, lembra dos famosos cromossomos. Tá? Na pontinha desses cromossomos, existe um pedacinho chamado telômero. E o nosso organismo, ele está constantemente se multiplicando. A todo instante, a todo momento, células estão sendo produzidas para recuperar aquelas células que foram mortas durante o nosso dia a dia. Quem determina essa qualidade e esse processo para multiplicação celular é exatamente esse telômero. Cada vez que a nossa célula se multiplica e dá origem a outra célula, pode ser uma célula da pele, uma célula do sangue, uma célula do pulmão, do rim, do intestino, seja ela qual for. Quem determina esse processo é exatamente o telômero. À proporção que a nossa célula vai se multiplicando, vai dando origem a outras células, esse telômero ele vai encurtando. E à proporção que esse telômero vai encurtando, a nossa célula perde essa capacidade de se refazer. Chega um ponto onde esse telômero está tão pequeno que a célula não se multiplica mais. O que é que acontece? A morte biológica. O indivíduo entra num processo de morte, de falência múltipla dos órgãos.
O que faz essa telomerase? Qual foi a grande descoberta desses 3 prêmios Nobel da medicina? Eles descobriram uma enzima que faz com que esse telômero cresça. Então, se você ingere, ou se você tem em abundância, essa enzima chamada telomerase, o telômero, que é o responsável pela multiplicação das células, ele não encurta. Ele fica sempre do mesmo tamanho, ou até ele pode aumentar. Então, se você tem a telomerase no teu organismo, que mantém esse telômero ativo, esse telômero sempre no tamanho normal, significa dizer que suas células vão se multiplicar constantemente, com a qualidade boa, e você vai ter uma vida longa e saudável por muito e muito e muito tempo. Doutor Evaldo, e o que a gente faz para evitar a produção de radicais livres e a acidez no nosso corpo e aumentar a nossa telomerase? Olha, isso aí realmente vai ficar para o nosso próximo programa. Nós vamos ver que existem dietas que aumentam a acidez e dietas que diminuem a acidez. Existem algumas substâncias que combatem o radical livre, como existem substâncias que estimulam a produção de telomerase. Mas isso é assunto para o nosso próximo programa. Como vocês já sabem, não percam o próximo programa. Queria agradecer ao Dr. Evaldo Batista e é com você, Renata.